Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil, né? Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje vamos conversar sobre risco, a linguagem executiva que os CISOs precisam falar. Como sempre, para falar desse assunto, pessoas muito boas, muito conhecidas no mercado, trocando informação. E aqui ao meu lado, Rafael Roseira Barbosa, especialista de segurança da informação na Vale, e Rafael Haas, diretor de cibersegurança no BTG Pactual. E sempre, Mateuzinho. Tamo junto. Tamo junto. Bora. Gente, primeiro, agradecer muito ter vindo. Veio lá do Rio de Janeiro. Obrigado mesmo por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser um papo bem legal. Haas, obrigado. Finalmente juntos aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Tá ansioso, nervoso? Não, né, Haas? Não, a gente sempre fica um pouquinho, né? Mas até eu fico, meu. Todo dia, antes aqui de começar, a gente dá aquela, né? Aí a gente bate aquele papo antes para quebrar um pouco. Mas vamos lá, gente. Bom, a gente sabe que eu tenho mania de trazer um pouco de informação aqui antes para embasar a nossa conversa. E quando a gente fala da jornada do CISO, a gente entende que para o CISO, né, chegar ali na cadeira de conselho, ele chegou devido ao conhecimento técnico dele, ao que ele fez, às realizações. Só que a partir do momento que ele está ali naquela cadeira, que ele conseguiu conquistar, todo aquele conhecimento técnico ele precisa de fato, né, inverter. Ou seja, a forma que é falado, que é passado, e de fato ele precisa realmente conversar a língua, né, dos conselheiros. E hoje nesse episódio a gente vai entender de fato, né, talvez acho que dois principais pontos, né, desse tema. Primeiro, né, que é a transição da mentalidade técnica para uma executiva, como fazer isso. É possível, não é possível? E segundo ali também é falar de riscos, né? Acho que os conselheiros, os executivos entendem sobre riscos. Então aqui trazendo um pouco de dados, né, que eu gosto bastante, acho que dá uma baita de uma pauta aqui para nós, tem uma pesquisa do Gartner, tá? Que eles fizeram recentemente, Dona Gabriela sempre trazendo dados muito importantes para nós, e que 40% das empresas em todo o mundo, né, é uma estimativa do Gartner, terão um CISO com assento no Conselho Corporativo até 2025. Cara, baita evolução, hein? Estamos falando de 2 anos, né? Esse percentual era menos de 10% em 2020. O Gartner também levantou, em pesquisa com diretores de conselhos, que 88% veem a segurança cibernética não apenas como uma questão técnica, mas como um risco determinante para a forma que os negócios são conduzidos, né? E um estudo, em 2020, feito pela consultoria francesa Wavestone, descobriu que pouco menos da metade das 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Londres forneceram informações detalhadas, contextualizando ali riscos relacionados à cibersegurança. Fala, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que, de fato, a parte ali dos seus investidores gerou uma baita de uma, talvez... Desconforto. Né? Desconfiança até no que eles estão mostrando, o que estão olhando ali para a cibersegurança, né? E aí tem outro dado bem legal aqui, né, da FTI Consulting, que é uma empresa, né, uma consultoria empresarial e financeira nos Estados Unidos, que ouviu mais de 100 CISOs de grandes empresas, corporações globais, e mostrou o seguinte: a maioria dos CISOs, 58%, tem dificuldade para apresentar informações técnicas e comunicar riscos cibernéticos. É muito o que a gente vai falar aqui hoje. E 82% dos entrevistados afirmaram que quando estão na frente do conselho, sentem pressão. Isso é básico, né? Isso acaba sendo o principal. Vamos lá, gente. Primeira perguntinha, soltar aqui na mesa. Rafa, vou começar por você. Beleza. Tá? Quando a gente fala ali, né, de entender que realmente o CISO ele precisa ter essa adaptação, né? Você acredita que ainda existe muita lacuna nesse tipo de conversa? Ou no, de fato, o que um CISO que tem uma cadeira no conselho tem que fazer? Sim, acho que a lacuna é grande, existe sim. O primeiro dado que você trouxe, achei interessante, né? A pesquisa do Gartner, 40% lá em 2025 40% das empresas vão ter um CISO lá no conselho. Não sei se vocês sabem, né? Mas a SEC tentou estabelecer essa regra recentemente. Todo o conselho tem que ter um profissional com conhecimento notório de segurança. Só que ela voltou atrás. Ela não concretizou isso. E essa pesquisa mostra isso. Se em 2025 40% vai ter,
A SEC queria que hoje, 2023, fosse 100%, né? Então, impossível, não né? está batendo. Então, especificamente a sua pergunta, Eduardo, sim, acho que tem uma lacuna, sim. Eu acho que a carreira do CISO, ela é uma carreira bastante bottom-up, né? É o profissional mão na massa que foi crescendo, foi se especializando, foi ganhando conhecimento gerencial, chegou lá na cadeira do CISO. E a cadeira do CISO é uma cadeira permeada de rotina técnica, né? A função do CISO é uma rotina técnica. Então, assim, quando o CISO vai falar com o board, né, diretoria, vice-presidência, board, ele precisa mudar a sua rotina, ele precisa mudar o que ele está fazendo na prática. E isso também envolve muito do que a empresa está fazendo. Não adianta o CISO querer implantar um modelo de comunicação, um modelo de trabalho, uma metodologia de risco, se isso já não está lá no board. Perfeito. O board, ele fala basicamente dinheiro, né? Essa é a linguagem do board. ROI. Risco que impacta o negócio, que impacta o faturamento. Se o CISO tiver dinheiro no seu discurso, a gente teve esse incidente, perdemos tantos. Se a gente implantar esse projeto, eu vou reduzir tanto. Se ele tivesse linguajar, ele tá bem. Só que isso é difícil. Muito. Né? Esse ano eu completo 20 anos de profissão em segurança. Há 20 anos atrás, essa era uma pauta que continua corrente. Ela já existia. ROI da segurança, como discutir. Isso é difícil. Então, por isso que o assunto riscos ele vem com bastante força, porque esse é uma ótima alternativa. Muitas vezes risco tem finanças embutida, né? Então, o risco é tal. O meu risco é alto, médio, baixo, e se acontecer, se esse risco se concretizar, eu perco tanto. Então, o risco é um facilitador para se criar esse linguajar. Mas tem esses desafios, né? Existe a cultura de risco na empresa? Se existe, o CISO pode pegar onda. É obrigação dele pegar onda, surfar essa onda. Se não existe, o CISO vai ter que construir isso de alguma forma. Ele pode construir uma cultura de riscos que, se ele não fizer força, acaba sendo um risco tecnológico, né? A existência de uma vulnerabilidade é um risco. Isso não é o que o board quer ouvir. Ele quer ouvir um outro risco. Ele quer ouvir o risco da parada da operação dele, de uma linha de negócio, né? Fazer um link com o meu colega Rafael do BTG. Parada do aplicativo, ou então uma linha de financiamento, né, parada. Mas é isso, né? É você realmente traduzir essa parte técnica, porque realmente levar vulnerabilidade, levar invasão, o que é isso, né? Um incidente... Estamos aí passando, né? Nas últimas semanas vimos aí grandes ataques de DDoS contra a Google e daí em diante, os maiores ataques já vistos no mundo. Você vai falar ataque de DDoS? Né, pro board, estamos sofrendo um ataque de DDoS. O cara fala, cara... Se você virar pro board e falar, evitamos 1.572 ataques esse mês. Terabytes. E aí, cara? Isso significa o quê pro meu negócio? Não. O que você acha disso? Assim, você veio você trabalhou a vida inteira no segmento financeiro, a partir ali de segurança. Sim. E esse bate-papo é realmente voltado só a dinheiro, a riscos? O que você sentiu também nessas lacunas que existem na hora que a gente está ali? É óbvio que o risco é iminente, né? Todo negócio envolve riscos, né? Isso faz parte de... Se você abrir um quiosque de pipoca, você tem risco de localização em qualquer coisa. E a parte cibernética se tornou muito evidente, né? Óbvio que, principalmente depois da pandemia, deu uma acelerada, né? A gente viu que todo mundo se digitalizou, né? E hoje no Brasil, todo mundo tem um celular, né? Assim, grande maioria, né? A gente tem, falando agora do sistema financeiro, a gente tem o Pix, né? Que é a transação em tempo real, que é uma coisa... Em poucos países existe isso centralizado, né? De fato, existem... Agora, a Apple está entrando nesse mercado, o WhatsApp, né? Junto com o Meta, né? Já tem também a transação em tempo real. E a gente... todo dia a gente tem que lidar com risco, né? E vai fazer parte, né? Também quando a gente entra, né? A gente se preocupa muito, eu quero o lugar mais seguro do mundo, né? Eu quero um FBI, um NSA, né? E ainda esses lugares são hackeados. Eles investem bilhões por ano de dólares e ainda assim eles são hackeados, né? E isso
é normal, isso é inerente ao que a gente faz, né? Então, de fato, tem esse desafio de, olha, eu preciso levar para o board, eu preciso levar para quem está acima de mim de uma forma que eles entendam, né, que seja claro qual que é o nível de risco. Óbvio que, mesmo a gente, é muito difícil da gente mensurar, nossa, meu risco hoje está de 0 a 100, está em 97. Não tem como, é impossível. Será que você está vendo tudo, né? Você está mapeando tudo para saber realmente o total do seu risco? Exatamente, é impossível, né? E de fato, as empresas são, eu considero, um organismo vivo, né? Então, hoje ali você tem desenvolvedores a todo momento subindo novas aplicações, desenvolvendo novas funcionalidades, né? Entregando coisas para os nossos clientes, né? Então, de fato, a gente precisa comunicar, olha, veja bem, esse produto que você está lançando, ele é muito legal, né? E um exemplo, né? Ele é muito legal, mas cara, vamos dar uma olhadinha aqui. Será que a gente não tem algumas vulnerabilidades aqui em termos de processo? Será que a gente não pode melhorar? Porque, de fato, quando alguém está desenvolvendo um produto, ele pensa muito no ROI, né? De fato, ali, olha, se eu colocar esse produto aqui, a gente vai trazer X milhões para o banco. Isso é importante, isso é parte do negócio e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? De fato, o que a gente precisa olha, mas esse risco aqui está meio alto, né? Vamos diminuir um pouco para a gente lançar e acompanhar e depois, se a gente precisa, a gente coloca mais camadas de proteção ou não, a gente pode até diminuir camadas de proteção, né? Mas sempre acompanhando. Então, de fato, isso é muito importante e é inerente. De fato, a gente precisa levar isso de uma forma... Até porque hoje também, né, até para os CEOs e todo mundo, né, é muito comum, né? Meu Instagram foi hackeado, clonaram meu WhatsApp. Todo mundo, né, eu acho que de todos os níveis já teve alguém, ou a pessoa, né, ou alguém familiar ali. Então, as pessoas estão cada vez mais entendendo, né? Esse risco não é só da empresa X, não é só da empresa Y. A empresa está em todo lugar. Se você tem, falando de risco cibernético, né, você nem precisa estar na web, né? Se você ter um computador na sua empresa, no seu local de trabalho, você já está com risco, né? De fato, um pendrive com malware ou com coisas nesse sentido. Então, então é isso. É importante a gente conseguir levar essa informação de forma com que o CEO, né, no caso o board, ele entenda, olha, a gente tem risco, é inerente ao negócio e como tentamos controlar esse risco, né? Que é um pouco difícil, né? Que é um pouco difícil, exato. Eu vou misturar duas estatísticas aqui, uma que você falou e outra que você não falou ainda, tá? Tá. Você falou que em 2025 a previsão é que teremos 40% das empresas que têm um CISO no board, mas em 2020 tínhamos 10%. Então, temos pouca visibilidade e experiência no board em relação à segurança. E aí uma estatística da FTI Consulting, que você não mencionou ainda, mas tenho certeza que está na sua lista, vou te bypassar aqui. Só manda. Mais da metade dos CISOs não acredita que o board compreende totalmente quais são os riscos cibernéticos do negócio. Ou seja, hoje, 2020, tem 10% do board que tem alguém que entende, e a grande maioria dos CISOs, mais da metade, está falando que o board não entende. Que o que eles falam, o board não entende. É isso. É uma Posso meter antes de você já fazer pergunta? Por favor, vamos embora. Olha que falácia já na estatística. X% das empresas não entendem o risco cibernético. Não existe esse risco cibernético para o board. Existe risco negócio. Boa. Entendeu? Então, esse que é o pulo do gato do desafio. Como converter o risco cibernético, TI ou operação, para o negócio? Excelente. O board não está querendo ouvir falar de cibernético, suprimentos, comercial. Ele quer saber risco para o negócio. Então, tem que fazer o preencher o gap. Reconstruindo o conceito aqui. E como, sentado no papel de vocês, vai? Porque a nossa vida aqui é tranquila, brincadeira, é só bucha. Mas no papel de vocês, como responsáveis pela segurança de grandes empresas, junto com os times de vocês, claro, como que vocês lidam com isso? Como que vocês, nessa crescência, nesse desenvolvimento de 20 anos, você não tem 20 anos de carreira, você é muito mais novo do que... Mas nessa evolução de vocês, para sair da área mais técnica, de mão na massa, vem da área de Red Team, Blue Team, de onde quer que seja, e chegar num nível de preciso passar essa mensagem para o board, para um conselho, tanto para sensibilizar essa turma que está lá em cima, que toma decisões estratégicas e financeiras para diminuir o risco do negócio, como vocês saem dessa área mais técnica e levam essa mensagem de ou risco cibernético ou um risco
do negócio atrelado à minha vida, que eu preciso de garantir o meu orçamento para 2025, 2024. Mas como que eu chego lá? Como que essa mensagem pode ser levada para ajudar essa galera que está ouvindo a gente? Quer começar, Raio? Eu comecei a outra. Pode ser, claro. Acho que eu tive um pouco de sorte nesse sentido, Matheus, porque eu sempre trabalhei no mercado financeiro, né, em segurança no mercado financeiro. Então, assim, eu trabalhei em empresas grandes e também em startups, né, que acabado de nascer um produto, por assim dizer. Sim. E uma das coisas que sempre tive foi ataque, né? Então, assim, o dia que a gente lançou o produto mesmo numa empresa muito pequena, você lança um produto financeiro para a internet, Acabou. No próximo dia já tem gente... As únicas certezas que a gente tem na vida, a gente vai morrer, a gente vai pagar imposto e a gente vai ser atacado. É isso. E isso faz parte, né? Então, de fato, a gente... Para mim, sempre foi mais... Não vou dizer que é tranquilo, né? Mas foi muito comum na vida até dos CEOs. Porque, assim, é muito normal. Olha, a gente lançou o produto ontem, a gente já está sendo atacado. Já era inerente do negócio essa expectativa, né? É isso. Então, legal. E é normal. Então, cada dia mais, pelo menos, né, eu vejo no mercado financeiro, né? Eu acho que o Rafa vai dar exemplos ali também. Mas o board, ele tá começando a entender que, de fato, aquilo lá... tudo que você lançar tem visibilidade. Você é um player financeiro, eles vão tentar te explorar, porque dinheiro é muito líquido, né? Não existe nada mais líquido do que dinheiro, né? Então, vão tentar, de alguma forma, obter algum tipo de vantagem, obter informação ali também, né? Principalmente financeiro, existem questões, né, até de confidencialidade, que é muito importante, né? Então, e isso... cada dia eu percebo que se torna muito mais comum pro board, né? Então o board, de fato, ele consegue ver, olha, de fato, a gente lançou o produto ontem, já estamos sendo atacados, né? E a gente já traz essa visibilidade. De fato, a gente já sofreu também DDoS, né? É um exemplo que está acontecendo agora recentemente por essas movimentações, principalmente relacionadas à guerra. Mas quando, de fato, um DDoS chega a uma empresa, ela entende, fala, putz, eu fiquei fora X tempo por causa de um ataque, né? Então, eu preciso me proteger. Eu tive uma perda operacional, sei lá, por 15 minutos, por 20 minutos, por 1 hora, né? Que pessoas deixaram de transacionar. E não só o risco, né? Não só a parte financeira, né? Mas, de fato, a percepção do cliente, né? Então, de fato, o cliente... Se você está ali e você precisa pagar uma pipoca num Pix hoje, né, e o seu banco está fora, você fica um pouco chateado, né? Por mais que seja... Às vezes você entende e tal, mas principalmente a gente, né, que trabalha nesse meio, a gente até entende um pouco mais, mas às vezes a pessoa, mas esse banco não funciona porque ficou 5 minutos fora, eu fui pagar aqui um Pix, eu fui pagar alguma coisa, e de fato afeta a vida das pessoas. Então, existe essa preocupação e cada vez mais, né, eu percebo que o C-Level, ele está entendendo que esse risco de cibernético, né, por assim dizer, está como um risco operacional que também é inerente ao negócio, ou um risco de mercado, né? Então, risco de crédito, falando de banco, né, risco de crédito também, que muitas coisas envolvem só o banco ali, né? Mas o Banco Central faz uma medida, isso afeta de fato até balanço e dinheiro no fim das contas. Então... é um pouco disso, assim, eu acho que no mercado financeiro, né, isso se torna cada vez mais comum, a gente está conseguindo levar isso pro board, e esses assuntos, né, ele vê por exemplo, né, vê que, inevitavelmente, né, falando um pouquinho da guerra, mas assim, vê que está tendo guerra, eles questionam a gente agora, né, então isso é ótimo, né? Quando o board, o C-Level, vem e questiona você, olha, isso aqui pode impactar a gente? Isso é perfeito, porque você consegue trazer esse gancho, né? É interessante que a gente já está aqui fazendo alguns esse ano, sei lá, fazendo mais de 20 headcasts como esse, né? E trazendo pessoas de mercado de segmentos diferentes, mas um conceito clássico e que acontece para todo mundo do setor financeiro é isso. Meu sentimento é que o setor financeiro, por si só, tem uma maturidade muito mais alta do que a média, dessa maturidade até do próprio board de entender e navegar esses cenários de ataques cibernéticos mesmo, entender esse risco. E aí, Rafa, jogando a bola para você, que não está no setor financeiro, essa maturidade
tá lá, existe ou tem um caminho para trilhar ainda? Como é que é a sua experiência? Então, falando da indústria de mineração, que eu acho que é semelhante a outras indústrias, óleo e gás, né? Eu acho que o desafio é um pouco maior, né? Não desmerecendo aí os desafios do Haas, mas eu acho que o desafio é diferente, os desafios são maiores. Por quê? Se você, por exemplo, está num banco e o banco está investindo no lançamento de um app, né? Um novo app que vai se conectar com uma nova classe, né? Você vai trazer uma juventude para dentro do banco. Aquele produto virou uma estrela dentro do banco. Então, se aquele produto tem um problema, a conexão com o board, com o nível executivo é rápida, né? O executivo ele vai parar para te ouvir. Ele vai falar, tá dando ruim por quê? Por causa de vulnerabilidade, de dados, DDoS, o que está acontecendo ali? Sim. Alguma fragilidade na operação, o usuário, né? A gente não pode sempre esquecer, não podemos esquecer, tem sempre o usuário na jogada, né? O pessoal está recebendo um ataque de conscientização, falta de conscientização. Em uma indústria, isso já não acontece tanto. A tecnologia normalmente não está tão atrelada ao produto final da empresa nesse nível para você já criar uma conexão direta. Então, você tem eu acho que um caminho um pouco maior para trilhar. Fazendo assim, mais pedras ali para você quebrar. Exato. Realmente. Você vai ter que se virar mais para criar aquela conexão. Eu acho que é aí que entra o risco. Entendi. O risco tem essa capacidade de trazer essa linguagem comum, né? E, infelizmente, não tem uma regra, uma sugestão, né? Uma bala de prata para todas as empresas. Eu acho que a mentalidade, que eu acho que é chovendo molhado aqui, né? A mentalidade de você entender qual é a linguagem lá do seu negócio, a mentalidade de você fazer força para sair do seu universo mais técnico, operacional, tático e, de alguma forma, se conectar lá com um nível mais executivo. E a sugestão que, pelo menos, eu dou, né, aqui, dado o meu background, a minha experiência, o meu nicho de experiência, é que risco tem bastante chance de ser esse canal de conexão, né? Você converter, como a gente estava comentando ainda há pouco, converter tudo aquilo que é cibernético, aquele risco cibernético, deixa isso de lado, tá? Isso vai impactar como o negócio. E esse é o seu linguajar que você vai levar. E essa jornada pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo da sua empresa, dependendo da empresa, dependendo da cultura que já está estabelecida ali. Se não existe nenhuma cultura dessa, o CISO vai ter que percorrer uma jornada maior, mais pedras ali para percorrer, de criar uma metodologia, de apresentar uma metodologia para o board, né? Vai chegar lá com uma matriz de risco, com alto, médio, baixo, probabilidade de severidade, probabilidade de impacto, e vai ter que, no primeiro momento, explicar, né, como que isso funciona, até que... Perfeito, severidade, probabilidade. Teve um colega que me abordou no LinkedIn, que teve um podcast, teve um episódio que nós falamos de riscos também, né? Uhum. E ele falou assim, Du, cara, foi sensacional que vocês conversaram, mas, cara, me ajuda a tornar algo palpável, né? Por onde eu começo? E essa pergunta eu devolvo para vocês, né? Por onde começar? Talvez é falar do impacto. Então, assim, eu não vou falar de vulnerabilidades, não vou falar de roubo, eu vou falar talvez do impacto que aquela falha pode causar. Essa falha causa roubo de informação, que automaticamente eu posso cair na NPD, LGPD e daí em diante, e automaticamente eu posso perder consumidores ou os meus investidores vão fazer cariações, sei lá. É esse o primeiro caminho? Começar de cima para baixo? Sim, certamente. Quais são as suas linhas de negócio? O que a sua empresa faz? Ela serve para quê? No caso do BTG, fornecer investimento. Né? Quais são os produtos que a gente vende? Quais são os canais que a gente vende? Se você está falando de uma indústria, o que é importante? A fábrica? É a distribuição? Então, quais são as linhas de negócio? Quais são as unidades de negócio que a sua empresa trabalha? E aí você vai se conectar ali. O que pode acontecer com aquela linha de negócio? Eu posso parar uma fábrica? Eu posso perder clientes? Eu posso, né,
perder dinheiro porque... Perder credibilidade, o que for. Perder credibilidade, perfeito, excelente elemento. Sustentabilidade, posso afetar a sustentabilidade, Perfeito. posso afetar a saúde e segurança, posso machucar pessoas. Então, assim, quais desses elementos que não estão longe do técnico, quais são os elementos que são caros para a sua empresa, que são importantes? Né? São essas unidades, essas linhas de negócio. E aí você vai desenvolver um risco no sentido de mostrar quais são os possíveis impactos aquela linha de negócio. Então, eu fui invadido, como é que aquilo impactou a minha linha de negócio? Entendi. Eu perdi informação, perdi propriedade intelectual, perdi dinheiro, né? Tudo isso vai se conectar àquela unidade de negócio ali, ó. Na minha opinião, esse que é o caminho, top-down. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que a gente tem que tomar, principalmente, né, levando isso para o board, a gente tem que tomar muito cuidado com aquela abordagem terrorista, né? De que assim, não, tá tudo muito ruim, que amanhã a gente vai ficar fora o dia inteiro, porque, de fato, em segurança, a gente pode investir bilhões, né? Igual o exemplo que eu falei, né? FBI, NSA, e ainda pode ser hackeado. Então, assim, isso é uma via de dinheiro infinito. E se você usa essa abordagem meio extremista de não, porque amanhã o Eduardo vai ser hackeado e aí a gente vai parar 2 dias e óbvio, você precisa levantar esse risco com uma certa responsabilidade, mas... Porque se você usa essa moeda uma vez, tudo bem, até o board pode até acreditar ali, não, putz, vamos aumentar o investimento. Aí você usa, e aí você vai precisar de mais. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí você vai aumentar, aí de novo você vai continuar com essa abordagem, vou dizer, terrorista, ou assim, alarmista, né? Talvez seja a melhor palavra. Você perde credibilidade, né? E aí vira contra você. Aí o board vai falar, pô, a gente está gastando X milhões aqui, dezenas de milhares, depende do tamanho da empresa, e nunca é o suficiente. Todo dia essa pessoa está vindo aqui pedindo muito mais dinheiro, e aí isso começa a afetar o negócio, né? De fato, você vai falar, pô, por que eu vou investir 10% 2% do meu faturamento nisso? Não faz sentido. Que é a segurança cibernética baseada em soluções, né? Compra, Isso. né? Preciso comprar a solução que eu acabei. Tem CISO que adora, né? É baseado em, deixa eu seguir o Gartner e que eu vou comprar tudo que eles me falam. Mas, cara, a gente sabe que não é isso, né? É muito Fazendo mais processo. do que o Raj falou, então, com probabilidade e severidade, eu gosto muito, eu sou um grande apaixonado por risco, porque eu encontro explicações ali. Risco é probabilidade e impacto. Então, são 2 variáveis. Então você pode exercitar as 2. Se eu estou indo para o board, lá para o meu nível executivo, e eu estou sendo alarmista, como o Raj falou, eu estou ponderando de forma incorreta a minha probabilidade. A minha probabilidade não era aquela. Perfeito. E eu tô subindo demais. Aí faz parte da maturidade do seu processo de gestão de risco, dar uma equacionada naquilo, né? A gente estava conversando antes do podcast começar sobre viagem de avião, né? Viagem de avião, se o avião cair, você morre. Você é maluco de se envolver em uma atividade cujo impacto possivelmente é a sua morte? Sim. Por quê? Porque a probabilidade ela é muito pequena, tornando a combinação probabilidade e impacto aceitável. Então, impacto altíssimo, probabilidade baixa. Baixíssima, ou seja, o resultado é que todo mundo viaja de avião todo dia. Então, tem uma beleza aí que eu gosto bastante de ressaltar. Se você exercitar bem essas 2 variáveis, você vai estar conversando com o seu nível executivo sobre probabilidade de dar ruim. Sim. E cada vez mais você vai procurar informações, você vai procurar um linguajar que toque o seu executivo falando de probabilidade, e você vai poder separar a linguagem do impacto. Você vai poder ir pela reputação. Não precisa, às vezes, falar sobre financeiro, né? É um desafio. Você pode falar sobre reputação. Perfeito. Né? Falando um pouco da experiência da Vale, muitos dos nossos riscos têm como principal impacto a reputação. Sim. Né? Sustentabilidade, meio ambiente. Também. Tudo isso está lá, né? Mas a reputação é um. Você me deu aqui, eu estava viajando, né? Você parou que eu fiquei aqui, assim, olhando já e de longe já. Com essa parte de impacto, como que é você importante. Tá viajando e a canequinha só tem água mesmo, né? Já falei para mudar o conteúdo dessa
mas não me deixaram ainda. Mas voltando, o que eu falo de impacto, eu estava viajando ao nível até de apresentações nossas aqui. Porque a gente faz muita reunião, né, com o CISO, com o diretor. Inclusive, tem uma reunião na sexta-feira agora, que é, de fato, é um diretor de TI, mas né, um cara super estatutário, assim, é board e daí em diante. Que já é um cara que está muito afastado da parte técnica. E é risco. Então, a hora que eu falo do impacto, né, igual você estava mencionando agora, ele é extremamente importante. Até para eu categorizar o que eu vou fazer primeiro. Né, dar o direcionamento. Perfeito. E essa virada? Eu preciso realmente, né, usando esse exemplo, me afastar do nível técnico para ter essa virada de chave ou não? Como você falou, é sempre uma evolução. Começando como estagiário, como, né, entusiasta da área de segurança, até virar um CISO. E eu brinco, né? Até quando a minha posição, né? Comecei ali como ethical hacker, daí em diante, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Para quem se tornou gestor. A gente estuda a vida inteira para elevar os níveis, né? Não, eu quero virar um sênior, quero virar especialista. Estuda. Aí a hora que vira um gestor, para de estudar ou deixa de estudar aquilo que é mais importante, que é a gestão de pessoas. E a hora que eu falo desse nível de conselho, qual que é o caminho? Eu preciso ir para uma faculdade de conselheiros, né? Um MBA, ver curso no YouTube. Qual que é o caminho, gente? Acho que quem falar que tem que falar lá com o nível executivo, board, etc., e não tem medo, tá mentindo, né? Mentindo. Pô, você vai falar pressão, exposição. Será que vai ter uma pergunta que eu não vou saber explicar? E, assim, falando da minha experiência, da nossa rotina lá na Vale, a gente fala com nível a gente chama, né, da nossa vice-presidência, a gente fala com comitê de administração e comitê fiscal. E alguns outros comitês, comitê de auditoria, comitê executivo de risco. Então, é um monte de cacique lá que a gente tem que responder. Nas primeiras vezes, naturalmente, é uma incógnita, né? Uhum. Mas depois que você aprende o que eles estão esperando, naturalmente passando por algumas burdoadas aqui ou ali, né? Algumas perguntas que você não soube responder, acho que você ganha um pouco da receita de bolo. Você consegue se preparar melhor, você consegue até fazer um follow-up, né? Acho que isso é importante também. A primeira vez que você vai lá num comitê, você vai levar uma informação do nada, mas depois você vai fazer um follow-up daquilo que você já mostrou, né? Continuar, olha, o meu programa que eu mostrei semestre passado, ano passado, agora está assim, os riscos que eu mostrei agora são assim. Né? E evolução, né, daquelas atividades, né? Que é o mais importante também. O caminho já está trilhado, mais ou menos, ali, né? Mas acho que, assim, de mensagens importantes, assim, acho que tentar descriptografar ali, né, o que a pessoa está esperando, né? Qual o tipo de informação que eles recebem. Conversa, né, de repente, conversar com uma outra área que já foi ali, que já apresentou, que já tá frequentemente apresentando. Você faz ali o seu deck, o seu PPT ali, mostra para um par seu, eu vou mostrar isso aqui, o que você acha? Acho que isso ajuda bastante, a gente aprendeu bastante nesse caminho. E aprendizado, né? Não tem uma receita, como você começou a falar, não tem uma receita pronta. Eu pegando com experiência própria, eu compartilhei até com você, Matheusinho, né? Teve uma indústria farmacêutica que a gente foi apresentar, e era normal que, a gente vê muitas empresas, né, que a área de TI está ali, né, a segurança está dentro da área de TI, que a área de TI está dentro do financeiro, né? E às vezes o CFO, ele olha para muitas coisas e a hora que ele vai falar de TI, ele fica meio perdido. Sim. E aí começou, né, eu ter reunião mensal de executivo ali com a galera operacional e mais o CFO. E eu percebia que ele fazia algumas perguntas que ele não estava com tanto conhecimento do assunto. E vira e mexe, a gente acabou tendo uma intimidade. Ele falou, Edu, a gente pode ter uma reunião mensal à parte? Eu falei, mas mensal? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar semanal e com o mesmo material. Eu falei, mas o material não vai atualizar, a não ser que você queira que a gente atualize esse material. Ele falou, não, é isso mesmo. Aí eu entendi, era mensal para a gente pegar o mesmo material e eu ia tirando as dúvidas dele. E eu percebi que era difícil tirar essas dúvidas, sim, porque a gente tinha muito conteúdo ali, né, que o time operacional estava discutindo, que era técnico. E aí eu tive uma ideia. Falei, o cara é CFO, eu vou pegar todos esses principais problemas que nós estamos mencionando aqui, que precisam tomar ações rápidas, e vou linkar esses problemas com ataques
e de quanto que isso gerou afetando. A linguagem do CFO é Perfeito. dinheiro, não fala dinheiro. Perfeito. Se ele fosse russo, eu falava russo. E aí, para cada slide, né? Ó, isso aqui a gente precisa. E olha o que aconteceu com o ataque, né, de uma empresa que não tem nada a ver com essa aqui, né, que nós estamos falando, mas olha o impacto financeiro que causou, né? Ataque de ransomware, tantos milhões. Essa daqui, roubo de informações, tantos milhões, que inclusive deu ataque de ransomware. Depois de uns 5 slides ali, ele falou, pô, meu, mas tudo gera impacto? Eu falei, aham. Todos os principais. Ele falou assim, mas você percebeu que, assim, dos 5 que você me mostrou, 4 era de ransomware? Eu falei, sim, né? Não é só um. Já captou a tendência Já aí. pegou. Não é só uma solução que você aplica que te protege contra esse tipo de ataque, de roubo de dados. São várias frentes, né? Desde falar de MFA. Putz, Nossa. cara, beleza, mas o MFA me deixa eu ter, talvez, passar um password spray, blá, 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 pegou a senha, o usuário, logou, VPN, escalou o privilégio, aquela coisa toda. E aí você começa a quebrar essa cadeia e fala do impacto. Então isso foi uma dica, né, que é legal, que eu passei até com algumas pessoas. Falei, gera nisso daí, tenta pegar o que você quer passar de mensagem e usar exemplos do que aconteceu no mercado. Sim. E aí você começa, talvez, a fazer essa tradução, né? Tá criando risco aí, você tá desenhando um risco, né? Exato. De fato, trazer para o dia a dia, né? É aquilo que eu gosto muito, né? Eu sou formado para ser professor, eu queria ser professor antes, né, de matemática. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esses exemplos para o dia a dia. De fato, assim, olha, tudo bem, a gente não está aqui, pode ser exemplos da sua própria empresa, né? Eventualmente, se você já sofreu um ataque ou coisas nesse sentido, mas você pode falar, olha, você está vendo essa empresa que é muito parecida com a nossa? Ela ficou um dia fora, sei lá, 3 horas fora por causa de ransomware. Ela ficou 3 horas fora porque ela tomou um ataque de DDoS. Então, de fato, óbvio que existe muita crítica ali, sei lá, o Tecmundo, esses sites, mas eu acho que é importante porque às vezes esse CEO ele recebe ali um grupo de família ou alguma coisa assim, olha, sei lá, o banco X ficou fora por 2 horas, impactando clientes, né? E ele vê que de fato, né, o board vê que de fato aquilo ali pode acontecer com você também. Não é uma coisa que está distante, né? Não é uma coisa que você não esteja tátil ali. De fato, olha, você está vendo ali, o outro banco ali sofreu e a gente já percebeu algumas movimentações aqui para a nossa infraestrutura, a gente já percebeu alguns riscos, né, na nossa infraestrutura que pode impactar tanto quanto esse outro par, essa outra entidade. Então, eu particularmente, eu gosto muito de me preparar com exemplos, porque de fato num board você tem pessoas que vieram do financeiro, tem pessoas que vieram de RH, tem pessoas todas as frentes, né? E por isso que tem um board ali que de fato são pessoas de áreas distintas para que não tenha, né, uma mesma frente ali. Então eu tento trazer sempre exemplos, né? Olha, como que aconteceu aqui, por que aconteceu nessa outra empresa. Então, às vezes, se possível, né, de acordo com o tempo, até levar, olha, o caso que aconteceu assim, nessa empresa, olha, ela acessou a partir começou por uma credencial e aí os usuários tinham acesso ao administrador da máquina e a partir disso eles tinham acesso ao servidor, né? Então, de fato, tentar levar isso o mais próximo possível da realidade das pessoas do board, né? E o que você está fazendo quando você tangibiliza isso para eles com um par seu de mercado ou uma empresa parecida com a sua, você tem diferentes perfis dentro do board. Tem alguém que é mais de marca, você tem alguém que é mais financeiro, tem outro que é mais de pessoas. Quando você dá um exemplo do impacto parecido com o potencial seu, cada um vai interpretar na sua experiência e vai trazer, opa, isso aqui para mim significa problema de imagem, o valor da minha marca vai diminuir. O outro vai pensar, puta, isso vai gerar um impacto financeiro no meu orçamento do ano que vem. O outro vai pensar, puta, isso aqui pode ter um risco jurídico, e cada um vai interpretar do seu jeito. Então, você trazer isso tem um valor imensurável. E eu ia adicionar na conversa também um outro ponto e que a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, mas toda vez surge, eu acho que é muito importante, cada organização, o setor por si só tem um motivo ou um problema em comum dentro do setor, mas cada empresa tem aquele que está mais palpável ou mais estratégico para aquele ano ou para aquele biênio e etc. Para o financeiro é impacto na estabilidade da aplicação que vai impactar minha margem, minha marca, meu cliente, meu faturamento. Uma mineradora, e a gente escutou isso de um cliente nosso, minha maior preocupação é com vidas. Então, é a segurança física das pessoas. Se eu tenho uma mineradora, que eu tenho
1.000 pessoas numa mina subterrânea, se eu tiver um ataque cibernético que atrapalhou a minha bomba d'água, que inundou, matou 1.000 pessoas, cara, eu tenho que ir lá na SEC, nos Estados Unidos. De ar. Exatamente, exatamente. Então, lá para baixo. Então, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles ou o seu ponto estratégico que aperta mais, vamos dizer assim. Eu, como CISO, o quão mais próximo eu tiver com as minhas frentes alinhadas com aquele ponto estratégico, mais fácil e mais tangível para o board me entender e entender que o que eu estou tentando fazer está alinhado com a estratégia da empresa. Então, você alinhou a sua estratégia com a estratégia da empresa e o board te entendeu e falou, cara, beleza, agora eu entendo o que você está falando e é para lá que a gente vai porque é para lá que a gente vai. Sim. Demais, hein, gente? E eu acho que tem muito... É o perfeito ponto, Matheus, porque a gente tem que, de fato, entender, né, em qualquer empresa que a gente vai, entender o negócio, entender quais são as joias da coroa, né? Muito que você falou ali, do exemplo da mineradora, né? Exemplo do banco, você precisa entender o que aquilo ali não pode parar de forma nenhuma, né? Então, de fato, olha, esse sistema aqui não pode parar, né? No caso de um hospital, isso aqui não pode parar, uma mineradora, isso não pode. Então, assim, aqui você tem que... Olha, gente, vai ter talvez um problema de experiência, vai ter alguma coisa, mas, cara, a gente precisa garantir a segurança. Talvez vidas estejam envolvidas ali. Então, com certeza. Então, de fato, isso, né? Eu acho que dentro da nossa conversa é muito importante. Qualquer CISO, ele precisa conhecer muito bem o seu negócio. Precisa conhecer muito bem onde você tem que olhar com muito carinho, onde que você... E porque o board sabe disso, ele sabe, olha, isso aqui, sei lá, a parte de home broker, a gente não pode parar. Pô, são bilhões que rodam ali por hora. Exato. Então, ele vai falar, cara, isso aqui não pode parar por nada. Pô, se você tiver que colocar 2 infras, se você tiver que proteger da forma... Cara, vai. Porque isso aqui não pode parar. Não, putz, a gente... No exemplo, a gente tem lá uma simulação de um consórcio. Se você passar 5 minutos, aquilo ali tem um impacto? Óbvio que tem um impacto, mas ele vai entender que, 5 minutos ali... Uma simulação, tudo bem? Uma simulação, nem foi efetivação ou coisas nesse sentido. Ele entende, ele fala, cara, vamos, óbvio, ele vai sempre pedir para melhorar. E é normal, a gente tem que estar sempre melhorando, né? Mas o board vai entender, fala, não, beleza, a gente entende que, isso aqui, vocês sofreram um ataque, isso aqui manteve ativo, boa, e esse aqui teve um impacto um pouco menor, mas em termos de custo, né? Volta lá. Em termos de custo, isso foi ok, né? Isso faz parte do negócio. Então, eles entendem isso também, mas acho que é super importante você ter essa visão da sua empresa. O que a sua empresa faz e quais são, né, as joias da coroa ali. Eu acho que é super importante. Tá vendo, Rafael? Gente, chegamos aos 45 minutos. Nossa. Já voou. Isso aí. Né? Você falou que ia acontecer. Falei. E eu ia ter mais umas 3 perguntas aqui. Mas tem mais umas 2 no gatilho aqui também, vamos ter que marcar a próxima. Eu acho que assim, de forma bem resumida, né? Eu gosto de pedir para vocês passarem uma dica bem curta eu vou ter uma reunião, vou começar a... Né, comecei a ter uma cadeira no conselho, né? Terei uma reunião daqui 1, 2 semanas, 3 semanas. Qual que seria a primeira dica que você daria ali para de forma resumida, para eu seguir ali com uma tranquilidade, sob controle ali, vai? Legal. Até usando a pergunta como um wrap-up aqui, né, do nosso papo, não vou fugir do nosso tema, né? Tentar entender a linguagem ali do seu board e exercita risco ali, exercita uma linguagem de risco, de probabilidade dos eventos que podem acontecer, o impacto ligado ao negócio, né? Até eu estava falando da vida, né? Estava até imaginando um cenário. Imagina você estar lá no board, lá, ouvindo vários pleitos, né? O seu colega lá de operação falou, se eu não fizer isso, vou perder milhões. O seu colega de marketing falou, se eu não fizer isso, nossa reputação vai acontecer isso. Aí você chega e usa ali um coringa. Olha, se a gente não fizer isso, alguém vai morrer. Ganhou. Acabou. Ganhou. É isso. Então, você está se conectando no que é importante, nos valores da empresa. Então, acho que é navegar, exercitar isso. Às vezes não é fácil, né? Acho que eu já falei isso, volto a repetir. Às vezes não é fácil para o CISO, ele está lá mergulhado nas vulnerabilidades, nos servidores, nos patchings, nas soluções, no dia a dia. Tem que executar isso. Tem que ter uma capacidade de ouvir lá o que está acontecendo no board, entender a linguagem, como o Raj falou, tem que conhecer do seu negócio e se conectar a ele e
A contribuição que eu posso dar é perfeito, o risco. Usar o risco como ferramenta. E você, Raça? Acho que fechando, né, muito que a gente já falou, mas de fato, probabilidade, risco, né? Eu acho que trazer exemplos, né? De fato, entender que são pessoas ali diversas, que você precisa trazer exemplos, que você precisa mostrar como isso de fato pode impactar e o quanto aquilo é real, né? Então, de fato, eu acredito que para mim a melhor forma é você de fato trazer exemplos. Eu acho que é isso. Eu acho que isso mudar, comparando com o seu mundo, né? Exato. Acho que é isso que você falou bastante também, né, Matheus? É isso. Maravilha, gente. Bom, demais bate-papo. De verdade, agradeço muito a presença de vocês dois. Espero que tenham gostado também. Adorei. Prazer tê-los aqui, de verdade. Portas abertas, sempre quando quiserem retornar. Mateuzinho, sempre como juntos. Bom demais, é isso aí. Posso dar uma... Vai. Você falou para cada um dar um pouquinho? Então, eu olhei para você aquela hora você não foi, meu. Não, eu queria falar assim, dá um joinha, dá um curtir, compartilha, porque o objetivo é chegar em mais gente, não para marca chegar para mais gente, pra compartilhar conversas boas nesse nível, tá? Então, quem estiver assistindo aí, acompanha a gente aí no YouTube e vambora, tem muito mais coisa para vir. Vou mandar para meus amigos que sempre perguntam, eu não entendo o que você faz. Escuta lá por mim. Meus amigos médicos, meus amigos veterinários, o que você faz? Não entendo ali. Trabalho com TI, com informática, com certo computador. Nós vamos participar agora de um evento beneficente, né, que nós estamos patrocinando e tal, e é muito voltado para a área de saúde, né? Pô, ajudar Santa Casa, Misericórdia aqui de São Paulo. E é um evento também de vinho, é um jantar, leilão e tudo mais, e a maioria, 80% é médico. E aí tá lá na Red Belt Security, né, segurança, tal, patrocinadora, premium e tudo mais, o cara fala assim, qualquer conexão, fala, aí nenhuma. Aí eu vou tomar vinho de verdade. Gente, vocês estão nos acompanhando, muito, muito obrigado. De novo, bate-papo riquíssimo, é isso que o Matheus falou, compartilhem, por favor. Chegar no maior número de pessoas, né? E o fato nosso objetivo é realmente enriquecer esses dados, né? Enriquecer conhecimento cada vez mais e disponibilizar isso de forma gratuita para todos vocês. Obrigado, sigam a gente lá, mais episódios no site da Red Belt e até a próxima. Obrigadão.